A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal de Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Como você sabe, nós estamos estudando agora a lição 1 do primeiro trimestre de 2023. A lição 1 ela tem o tema O Avivamento Espiritual. A lição do primeiro trimestre de 2023 ela tem o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Se você observou bem o título do primeiro trimestre de 2023, é a oração do profeta Abacuque, né? Lá no profeta Abacuque, lá no capítulo 3, verso 2, diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Essa é a oração do profeta Abacuque. A lição, ela tem a sua leitura bíblica em classe, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 12 ao 15, e Ageu, capítulo 2, do versículo 5 ao 9. O objetivo da lição, primeiro, conceituar avivamento, segundo, elencar as condições para um avivamento espiritual, terceiro, justificar a necessidade de um avivamento espiritual. A lição está dividida em 3 pontos. O seu primeiro ponto, o que é avivamento espiritual, dividida em 2 subpontos. O segundo ponto, as condições para o avivamento espiritual, dividida em 5 subpontos. E o terceiro ponto, a necessidade de um avivamento espiritual, dividido em 3 subpontos, e a conclusão da nossa lição. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo, agradecendo a você que está inscrito no canal, que tem curtido os vídeos, comentado. Continue fazendo isso para que o YouTube indique o canal para mais pessoas. Agradecer também a você que não é inscrito no canal, mas que tem assistido nossos vídeos. Você, muito obrigado. Curta os vídeos, comente e, se possível, se inscreva para nos ajudar, né? Que esse canal é um canal de estudo da lição da Escola Bíblica Dominical e de estudo bíblicos. Eu sei que ele não chama muita atenção, mas a gente continua fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração. E como vocês sabem, eu falo aqui diretamente de Abreu Lima, estado de Pernambuco, viu? Para quem ainda não sabia, eu falo de Abreu Lima, estado de Pernambuco. Olhe, a leitura diária da nossa leitura bíblica em classe da nossa lição, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 12 a 15, diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Veja que ele diz para Salomão: se o povo se humilhar, se orar, se buscar, se converter dos seus maus caminhos, então ele vai ouvir, né, a oração do povo e vai perdoar os seus pecados e vai sarar a terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Mas se o povo se converter, se o povo deixar as práticas pecaminosas, aí ele vai ouvir. Ageu capítulo 2, versículo 5 a 9. Segundo a palavra que convertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Veja, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos.
a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o esperado pelas nações? Jesus. E por que a segunda glória? Porque a glória da segunda casa seria maior do que a primeira? Porque o próprio Deus estaria lá na segunda casa. E foi o que aconteceu. Jesus esteve lá. Por isso que a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Porque Jesus esteve lá no segundo templo. Os hinos sugeridos da nossa lição é o hino 5, o hino 358, o hino 300 e o hino 363 da harpa cristã. Nosso texto áureo vai dizer assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A nossa verdade prática vai dizer assim: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. É claro, porque quando o Espírito Santo começa a habitar em nossas vidas, começa a nos controlar, né, vai haver o quê? Quebrantamento, vai haver humilhação perante de Deus, vai haver conversão, vai haver mais oração. Isso é que acontece. E isso é que é um verdadeiro, né, avivamento, transformação na vida do ser humano. Ele reconhecendo que é pecador e que necessita de pedir perdão ao Senhor e necessita se converter dos seus maus caminhos. A introdução da nossa lição vai dizer assim: nesse trimestre estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento e o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. É claro, na nossa atualidade, nós estamos necessitando de um verdadeiro avivamento espiritual, um avivamento espiritual direcionado pelo Espírito Santo, um avivamento espiritual diretamente do céu, porque hoje nós estamos vendo só ajuntamento, hoje nós estamos vendo que movimento, não avivamento, nós só estamos vendo mais movimento do que avivamento, e nós estamos precisando de um verdadeiro avivamento espiritual direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro ponto, o que é avivamento espiritual? Primeiro subponto, avivamento espiritual. Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus, é claro, é uma intervenção divina, é onde Deus age. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um corpo, de uma cidade ou de uma nação. Ageu capítulo 3, verso 20. Ageu 3 e 20. Né? Ageu capítulo 3, versículo 20. Ageu, ou Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse 3 e 20. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Tá vendo? Se alguém abrir a porta, é preciso que alguém abra a porta. Jesus está à porta, mas é preciso que alguém abra. Quando ela é aberta, Jesus entra e vai cear com a pessoa, e vai fazer morada nele, mas é preciso que ele abra a porta, e é a porta do coração. E mais ainda, quando uma igreja local volta para Deus, buscando de maneira humilde, para que Jesus possa transformar a realidade espiritual, possa transformar a realidade espiritual, é claro, porque é preciso que todos abram o coração para Cristo, que todos se disponham que Cristo faça uma mudança em suas vidas. Aí sim, é um verdadeiro avivamento espiritual, quando há mudança, quando há transformação.
Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino, é claro, porque é uma transformação que vem de dentro para fora, não é uma transformação que vem de fora para dentro, não. Quando há um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente, é uma transformação que vai ser vista externamente, uma transformação que sai de dentro. O que foi que ele disse à mulher? Se tu beberes da água que eu te der, em ti jorrarão que rios de água viva, do teu ventre vai jorrar rios de água viva, porque é uma transformação. Segundo subponto, pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento, é claro, porque quando a igreja está em crise, quando a igreja está passando perseguições, quando a igreja está passando por muita dificuldade, o que acontece? Deus faz com que aconteça algo sobrenatural para mudar a visão, mudar o comportamento e mudar as atitudes dos crentes. Aí se chama, isso acontece o quê? Isso é um avivamento. Deus reaviva o povo, reanima, alegra, né? Faz com que eles busquem mais a sua face. Por isso que diz, Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem, né? Que muitas coisas acontecem, porque para trazer o crente aos pés de Cristo, para trazer o crente de volta à comunhão com o Pai, que muitas vezes está na igreja, mas está distante de Jesus. E muitas coisas acontecem para isso, para que eles possam ser reanimados, para que eles possam ter alegria de estar com o Senhor. Deus disse ao rei Salomão, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, tá vendo? Se ele fizer isso, é o quê? Para que o povo se volte para ele. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Aqui a crise está delineada em termos climáticos. Entretanto, ela também pode ser moral, política e econômica, afetando todas as áreas da vida do indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. É claro, Deus faz com que isso aconteça. O povo estava tudo disperso, vivendo em completa idolatria. O que foi que Deus fez? Deus permitiu o cativeiro para que o povo buscasse a Ele. O povo passou lá, olha, 70 anos no cativeiro. Uma forma de quê? Uma forma de trabalhar na vida do povo. Porque o povo estava o quê? Só em completa idolatria, afastado do caminho de Deus. E a gente vai ver lá em Neemias, no capítulo 8, que quando o tempo foi reerguido, né? Quando houve a leitura da palavra, aí sim, houve um verdadeiro avivamento. Que houve confissão de pecados, houve sacrifício, houve choro, houve quebrantamento. Ali sim, foi um verdadeiro avivamento espiritual. Quando houve o quê? A leitura da palavra. Segundo ponto, as condições para o avivamento espiritual. Segundo as Crônicas, capítulo 13, capítulo 7, do versículo 13 ao 17. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 13 ao 17. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste para entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os olhos, agora estarão abertos os meus olhos, e atentos aos ouvidos, a oração deste lugar, tá vendo? Que, veja que tudo Deus faz para chamar o homem até ele. O homem está disperso e Deus faz um bocado de coisa, faz coisas para atrair o homem de volta a ele, mesmo o homem sendo da forma que ele é. Pecador, né? Não quer nada muitas vezes com Deus, mas Deus ainda quer muita coisa ainda com o homem. E o versículo 17, o versículo 16, 17 de 2 Crônicas, capítulo 7, diz assim: porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome seja nele permanente, perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme
tudo que eu ordenei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, tá vendo? Se guardar a palavra. Se guardar a palavra. No verso 18 não vai dizer, também confiarei o trono do teu reino, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o conceito que fiz com Davi, teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine em Israel. Tá vendo? Se ele andasse só pelos caminhos de Deus, Deus não deixaria de abençoar ele. E esse daí é um pré-requisito que exige. Deus exige de nós o quê? Fidelidade. Segundo ponto, as condições para o avivamento espiritual. Primeiro, uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. Primeiro, medo, revolta, blasfêmia contra Deus e ao próximo. O desespero, tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo as Crônicas, capítulo 7, verso 14. Pronto, tá aí. Diante de uma crise, o que é que o povo deve fazer? Se humilhar, orar e buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. E Deus perdoa, né? E sara a terra. O pré-requisito, um verdadeiro avivamento é esse: humilhar-se. Primeiro, humilhar, orar e buscar a face do Senhor. Vemos neste versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual, né? Que é o que? A humilhação, a oração, a busca da face, se converter dos seus maus caminhos. Isso aí antecedem o avivamento espiritual. Segundo subponto, humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, tá vendo? O primeiro requisito para um verdadeiro avivamento é esse: humilhar-se perante o Senhor. E se humilhando diante dele, ele vai perdoar, ele vai agir em favor daquele que se humilha perante ele. Terceiro subponto, orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, Salmo 143, verso 1 e Salmo 84, verso 8, o avivamento tarda e não chega, tá vendo? Se não houver humilhação dos crentes, se não houver oração, o avivamento não vem. Tem que se humilhar e orar. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local buscar verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempo, além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor perseverar mais para receber de Deus a resposta de sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pela qual Deus não envia um avivamento em muitos lugares, é claro, porque muitos hoje não querem orar. Nossos cultos de oração eles são vazios. Nossos cultos de movimento eles são lotados. Mas culto de oração é vazio, porque o povo não quer orar, o povo não quer se humilhar. O povo não quer buscar a face do Senhor. O povo quer bênção, mas não quer fazer sacrifício pelas bênçãos. Porque o sacrifício pela bênção é o quê? É a oração. Mas todo mundo quer bênção. Todo mundo quer ser abençoado. Todo mundo quer morar no céu. Mas ninguém quer orar. Então, é por isso que nós não estamos vendo um grande avivamento no meio das nossas igrejas hoje. Por conta de falta de oração. Por isso que ele diz, se o meu povo se humilhar, primeiro se humilhar, segundo, orar. Terceiro, a conversão sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, tá vendo? Se converter, deixar o pecado de lado e andar no caminho da verdade. Não pode haver avivamento sem confissão de pecado, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus.
Eis aí uma advertência tão séria. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, verso 18. Tá vendo? Se eu só fizer maldade, se eu só tentar pelo caminho do erro, Deus não vai ouvir a minha oração. Eu tenho que deixar os maus caminhos e andar no caminho da verdade. Quinto, um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual. Se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos dos nossos maus caminhos, então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. É isso que deve ser feito. Humilhação, oração, confissão de pecados, abandonar o caminho do erro e andar só pelo caminho da verdade. Com certeza, nós vamos passar por um grande avivamento espiritual. Mas para isso, é preciso que o povo se converta dos seus maus caminhos. Busque humilhar-se perante de Deus. Busque o caminho da oração. E aí sim, Deus vai ouvir e vai agir em prol do seu povo. Terceiro ponto, a necessidade de um avivamento espiritual. Ageu capítulo 2, versículo 5 a 9, que foi a nossa leitura. A situação espiritual de Judá, primeiro subponto. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. Amós capítulo 2, verso 5, Amós capítulo 3, verso 6, Isaías capítulo 6, verso 11 e Isaías capítulo 8, verso 7. É claro, eles foram alertados. Sempre Deus estava enviando um profeta para alertar o povo, para que eles se convertessem dos maus caminhos. E o povo não estava nem aí, não estava dando nem ouvido. É o povo de hoje. Jesus está enviando os seus servos para levar as mensagens, mas o povo não está nem aí. Estão preocupados só com orgia, com festividades, em vez de estar preocupado em buscar o caminho do Senhor, em vez de se converterem dos seus maus caminhos, em vez de se humilhar, de orar e buscar a face do Senhor, não. Estão preocupados só com festividades, preocupados só consigo mesmos, preocupados em ter fama, poder, bem material, em vez de se preocupar em buscar a face do Senhor. Porque em buscando a face do Senhor é o melhor para todos nós. Mesmo que venha uma crise, mas nós vamos estar seguros em suas mãos. Aí diz assim, a destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia, e o templo foi destruído. Além disso, um terço dele morreu de fome e de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada, tá vendo? Um terço morreu de fome e de peste, e outro terço morreu pela espada. Ezequiel capítulo 5, verso 12, Ezequiel capítulo 24, versículo 2, Jeremias 38, versículo 17 a 19, Jeremias 39, verso 1, Jeremias 52, versículo 4, tá vendo? Por conta de desobediência, muitos morreram. Uma parte cativeiro, uma parte morta à espada e outra parte morta por peste e fome. Ponto B de o chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar de reunião para adorar o Senhor. Veja, aconteceu tudo isso com eles. E eles estavam no exílio e não estavam nem aí. Não estavam nem preocupados que não tinha mais o tempo para orar. Estavam tudo dispersos. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde, a reconstrução do templo, que o exército babilônico destruíra. Ageu capítulo 1, versículo 2 a 8 e versículo 9. Tá vendo? Mesmo lá, Deus ainda cobrou deles. Né? Um povo rebelde, o templo foi destruído e eles não estavam nem aí para Deus. Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo. Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote e o resto do povo. Ageu capítulo 1, versículo 12 a 15. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Ageu capítulo 2, verso 4. É claro, né? A gente vê que mesmo lá o povo no exílio, rebelde, sem querer nada com Deus, Deus ainda levanta homens para erguer novamente o templo. Veja, o cuidado de Deus com eles. Eles mesmo rebeldes, mas Deus ainda estava cuidando.
o desejado das nações e a glória da segunda casa, conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu capítulo 2, versículos 6 a 9. Tá vendo? Mesmo em cativeiro, mesmo ainda rebelde, mas Deus ainda manda os seus profetas levar a mensagem de salvação e de alegria para o povo. Ainda diz mais que virá o desejado das nações. Quem era o desejado das nações? O Messias. E quem era o Messias? Jesus Cristo. Segundo ponto, Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus, ele era o rei da Pérsia, que foi de 550 a 530 a.C., mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita, que se achava cativo em Babilônia, tá vendo? Mesmo sem ser israelita, mesmo sem adorar a Deus, mas Deus levantou quem? Ele. Deus usa quem Ele quer, quando quer e como quer. E usou Ciro, né, para libertar o povo. O povo estava preso, mas ele foi usado por Deus para libertar o povo. Promessas de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor chamou de seu ungido, fazendo promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar os seus divinos propósitos. Isaías 45, de 1 a 3. É claro, veja, mesmo sem adorar a Deus e sem ser israelita, mas Deus ainda fez o quê? Promessas para ele, porque ele agiu dentro do propósito de Deus. Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. Jeremias capítulo 25, verso 12, e Jeremias 29, verso 10. No ano primeiro de Ciro, 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. Esdras capítulo 1, versículo 2 e 3, é claro, porque ele estava sendo direcionado por Deus, ele era o rei, mas Deus estava usando ele em favor dos israelitas. A conclusão do templo, com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, leva os israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Esdras capítulo 4, versículo 1 a 5, em 520 a.C. O templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluído em 516 a.C. Assim, houve um grande avivamento com consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Esdras capítulo 6 e o versículo 16 ao 20. Esdras capítulo 6, versículo 16 ao 20, que diz assim: Os filhos de Israel e os sacerdotes e os levitas e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria, e ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus, que está em Jerusalém, conforme o escrito do livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para os seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para buscar ao Senhor, Deus de Israel, e celebraram a festa dos pães asmos os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o cativeiro do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus. Tá vendo? Veja
como houve uma mudança. Veja como houve uma transformação. Porque houve o quê? Um verdadeiro avivamento ali, né? Por isso que ele diz, assim houve um grande avivamento com consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Porque Deus agiu, Deus mudou a história toda. Usou o ímpio para libertar o povo. E usou ele também o quê? Para alegrar o povo, porque o povo estava lá cativo. Mas foi liberto por quem? Por Ciro. Porque Ciro foi usado por quem? Por Deus. Terceiro ponto, a necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim, presenciamos o crescimento da frieza e morbidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que, décadas atrás, o percentual de cristão e de igreja era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igreja é uma realidade, é claro. Hoje, muitas igrejas fecharam, especialmente na Europa. Lugares onde eram igrejas grandes, onde John Wesley, Charles Spurgeon e outros grandes pregadores pregaram. Hoje em dia, o que são lojas, são boates, né, são casas de show, não são mais igrejas. Hoje estão tudo fechada, porque houve o quê? Um esfriamento espiritual muito grande. Países que eram dominados cristãos, hoje em dia não são mais. Ninguém sabe nem o que eles são mais. Porque esse lugar parece que de um verdadeiro avivamento espiritual para trazer o povo de volta para Deus. Para concluir, quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto a fim de falar ao seu coração. Osés capítulo 2, verso 14. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos. Então, o avivamento espiritual não tardará, é claro. A gente vê que recentemente nós estamos aí, né, numa pandemia, onde muita gente se desesperou, muita gente se preocupou, muitos morreram e muitos buscaram o quê? A face do Senhor. Muitos que não estavam nem indo para a igreja começaram a ir para as igrejas, pedir oração. Por quê? Porque foi uma crise, e essa crise foi usada, né? E ainda está sendo usada. E muitos se despertaram do sono. Outros ainda continuam dormindo, mas muitos se despertaram do sono. Porque Deus, às vezes, ele usa crise para abrir os olhos de muitas pessoas e acordar muitos que estão dormindo. Por isso que, na atualidade, nós estamos realmente precisando de um verdadeiro avivamento espiritual. Não ajuntamento, não culto de emocionalismo, mas culto de avivamento espiritual, onde o Espírito Santo se faça presente e fale individualmente com cada um. Amém?